John Kennedy manda recado pro Flamengo antes do jogo e agita clássico pelo Campeonato Brasileiro. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal SBT Rio, link na descrição. Vene Casagrande trouxe as últimas do Mengão nesta terça. Recuperados de lesão, Jorginho e Léo Ortiz são confirmados no jogo de amanhã. Outros jogadores estão voltando de suas seleções e ficam à disposição de Felipe Luiz. E essa declaração do atacante do Fluminense vem chamando atenção. Bora acompanhar essas e outras notícias do nosso Mengão agora. Como é que tá o coração pra esse jogo aí? Fluminense e Flamengo, ô Vene. Nervosismo, né? Não tem jeito. Esse é o sentimento atual aí do torcedor rubro-negro. É impossível não ficar nervoso, ansioso. Mas falando sobre esse duelo, assim, não tem como saber quem vai ganhar. De verdade, é um duelo que pra mim não tem favorito, sobretudo porque o Flamengo, embora tenha o melhor elenco, mas vai chegar com muitos desfalques. Ainda existe a incerteza se os jogadores convocados para as respectivas seleções vão ficar à disposição, depende da minutagem que eles vão atuar hoje pelas suas seleções, então depende de muita coisa, mas fato é que a gente vai ver o Maracanã lotado, cerca de 60 mil ingressos já foram vendidos para esse momento e de verdade, eu não vejo nenhum favorito para esse duelo. Torcida 50-50, duas boas equipes, clássico, com certeza o Fluminense... Não vê favorito? Não vejo favorito para esse duelo. Ele é danado, Inclusive, hein, o John bom é que a Kennedy... gente já conhece as artimanhas Apesar dele. que o Flamengo não foi favorito contra o Sport, né? Não, era favorito. Era favorito. Não, você falou que estava preocupado. Era favorito. Não, mas eu falei. E o que eu falei estava certo. Não seria um jogo fácil. 5-1. Só foi fácil. Só foi fácil porque o Sport teve 2 expulsos. Mas pô. foi, ué. Ah, mas aí o primeiro Vene. tempo a gente viu de 11 Me engana que eu contra 11. gosto, Vene. Eu sou humilde, cara. Você me conhece. Tá bom. Olha... Inclusive o próprio John Kennedy falou em entrevista Cadê? à TNT. Quer fazer gol, né? Quer ouvir? Vamos fazer o seguinte? Vocês vão botar? Tem, Então cadê? Bota aí a Excelente, entrevista vamos então do John colocar aí. Kennedy. Foi pra TNT. Cadê a entrevista Nos do John? últimos jogos eu não tenho feito gol, mas acho que tô com um sentimento bom que vai sair nesse Fla-Flu. Aquele famoso motivação extra, assim, atrapalhar os caras também? No Brasileirão? Ah, claro. Se não vamos ser campeão do Brasileiro, não pode deixar ele serem também. Tem que ganhar, mano. Tem que ganhar e tentar atrapalhar o máximo. Sim. Ô, Cris! Hein, Pedrosa? John Kennedy, eu sou teu fã. Eu sou teu fã. Ah, meu Deus. É contra Tá? tudo e contra tudo. Ah, porque jogador não fala, jogador é tudo robótico. Aí o John Kennedy fala isso, Isso mesmo. o pessoal critica. Temos que bater John palma. Kennedy, verdade. eu sou teu fã, John Kennedy. Gente, assim, muita gente criticando a fala do John Kennedy. Vocês Teve acham gente que... criticando? Ah, teve gente criticando, falando que isso não deveria ser dito numa entrevista, que isso só vai dar ânimo para os jogadores do Flamengo. Gente, isso faz parte do futebol. Por exemplo, a gente cresceu vendo jogadores falando sobre isso. E eu vocês acham adorava. que o sentimento dos jogadores do Fluminense vai ser diferente desse sentimento que o John Kennedy disse? É óbvio que não, isso faz parte do futebol, faz parte do clássico e também da rivalidade. Que coisa de gente corajosa e com Perfeito. personalidade, Pedrosa. Concordo. John Kennedy, mais uma vez, eu sou teu fã. Acho que é uma grande besteira quem tá crucificando essa fala. Há uma rivalidade grande ali e que esse garoto viveu muitas vezes, não só no profissional, mas também na base. Verdade. A vida dele passa por Fla-Flu, porque se lembra? Sim. Um dos primeiros jogos dele foi arrebentando num Fla-Flu e aí que ele é chamado de urso, é aí que ele vira o craque do Fluminense, o garoto do Fluminense. Depois ele ganha uma Libertadores. Tamanho pra isso ele tem, já resolveu o clássico. Por que não falar? Não é verdade, não? Isso, ele já fez gol de título de Libertadores, E pô. outra Ele coisa. pode falar. É verdade ou é mentira que o Fluminense quer atrapalhar o Flamengo? É verdade. É verdade. Então vai julgar o garoto? Tá mais do que certo. É John isso Kennedy. aí, E John um beijo Kennedy. pro Fred Caldeira que fez a entrevista Ah, também. Fred Não, Caldeira, como? né? Provavelmente São Paulo iria querer atrapalhar a vida do Palmeiras, É. do Santos, do Corinthians. Ó. Isso faz parte do futebol. Agora, Exatamente. falando em clássico, a tabela do Palmeiras do Flamengo tá tudo tão encaixado, né? Que a gente olhou ontem aqui, colocamos aqui, dos 5 confrontos, 3 são os mesmos, né? E em mesmas situações. O Galo, depois de passar pela final da Sendo que teve o Sul-Americana. Santos, que era o mesmo também recentemente. E um detalhe. Na última rodada, que foi uma rodada que foi definida, né? Que foi definidora pro Flamengo assumir a liderança novamente. Tá aqui, ó. Obrigada, Cris.
a gente tava falando de um clássico regional. O Santos tá brigando pra não cair, mas, gente, é Santos e Palmeiras. O Santos Sim. na Vila Belmiro. Eles transformaram a Vila Belmiro numa final. Se vocês olharem o pré-jogo, o que a torcida do Santos fez, aquilo virou uma loucura. E agora chegou a vez do Flamengo enfrentar um clássico regional, Pedrosa. Sim. Com o Fluminense, dentro do Maracanã. Então, assim, tá tudo muito parecido, ainda mais essa questão dos clássicos regionais. A gente sempre fala que o clássico regional iguala muita coisa, Pedrosa. E eu brinquei aqui com o Vene sobre favoritismo, mas o Fluminense é um time bem melhor do que o Santos, tá? Claro, É eu também importante acho. deixar isso claro. O Fluminense não tá brigando por vaga direta na Libertadores à toa, o Fluminense não tá na semifinal da Copa do Brasil à toa. É uma equipe recheada de jogadores experientes, Que de não bons perdeu o jogadores. Cusbeldia no Maracanã, não tomou gol com o Exatamente. Cusbeldia no Maracanã. E ainda vai jogar no seu território. É o território do Flamengo? É o território do Flamengo. Mas também é o território do Fluminense, onde ele é muito forte. Então acho que a missão do Flamengo, por exemplo, contra o Fluminense é mais difícil do que a missão do Palmeiras contra o Santos. Eu também acho, Pedrosa. E falando nesse clássico de amanhã, 60 mil ingressos já foram vendidos para esse Fla-Flu. Ainda há ingressos disponíveis para o clássico. As escalações ainda são uma incógnita, mas tem um caminhão de pendurados para os dois lados. Pelo lado do Flamengo, pendurados, tá, gente? Danilo, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho, Luiz Araújo. Pelo lado Fluminense, Fábio, René, Canóbio, Lima, Santi Moreno, Ignácio, Thiago Santos, Zubeldia e Paulo Henrique Ganso. Vene Casagrande, o negócio vai ficar animado. Ô, Cris! Você vai, Cris? Sim. Vene Casagrande, você vai, Vene? Cris, se eu fosse você, eu não iria não, hein, cara. Por quê? Ah, não vai. Vai ficar triste à toa, Ô, Cris. Pedrosa. Vai perder tempo, dinheiro Deixa eu à falar, toa, aquele guerreiro. skin humilde dele dura 1 minuto. Um minutinho. Ele não consegue. Basta a gente apertar um tiquinho ele, que aí ele já Muita vai, ó. gente fala o seguinte, a máscara demora a cair, mas uma hora cai, né? Uma hora cai. Ô, Vene Casagrande. Ó, sobre pendurados, eu quero falar o seguinte. Fala. Eu quero falar sobre desfalque. Porque, novamente, o De La Cruz não deve ir a campo com a camisa do Flamengo. Ontem eu fiz questão de pesquisar o valor exato que o Flamengo pagou por esse jogador. 101 milhões de reais. O Alan também tem chance de não ir para o jogo contra o Fluminense, novamente desfalcar. Sabe quanto que o Flamengo pagou por esse jogador? 49 milhões de Pelo reais. Alan. Ou seja, 2 jogadores que custaram 150 milhões de reais ao Flamengo e que, de fato, não estão entregando aquilo que muita gente Resolvi imaginava. a minha vida. Os dois? 10% de 150. Ah, o dinheiro. É? Pensei que fosse os jogadores. 15 resolve, Vene. Não resolve a tua, não? A minha pessoa ou do Botafogo? A tua. Ah, pô, um já resolve? Um resolve? Um? Não, Tu não? um é muito pouco, Fernanda. Pô, que um isso? acaba rápido. Eu sei, mas dá pra usar Dá, bem. dá. Não, dá deixa pra fazer um rendendo, né? churrasco com Deixa rendendo, ó, picanha. Educação financeira no SBT Sport Rio. Dá ou não dá pra fazer um churrasquinho bom, contratar o menos é mais? Não dá? 150, É. Vene. Você viria aqui 1h Por 1 ou por 15? Por 15. Não? Vene, por 15, Vene. Não viria? Por 15 eu ia mandar um Ele não vídeo, vai, ó. não. Fala, rapaziada do SBT Sport Rio, eu tô aqui em Caraíva. É isso que ia acontecer, gente. Eu tenho que falar a verdade. Você viria? Ah, não sei, né? A gente não sabe. Não dá pra Sério, dizer nem que sim, nem você que de não. casa, se você ganhasse 15 milhões, esse é o debate aqui. Pedrosa falou que não trabalharia mais. Resolve minha vida. 15 milhões de reais. Eu vou dizer, vocês vão achar que eu sou doida. Ah. Eu ia continuar trabalhando. Você é doida. É. Você continuaria, Vene? Olha, eu continuaria, mas a hora que eu quisesse. Ah, entendi. Ah, hoje eu não quero. Entendeu? Assim é bom. Entendeu? Assim é bom Eu também. acordo e falo, hoje eu vou trabalhar. Aí vai ter dia que eu vou acordar e falar, quer saber? Hoje eu vou olhar minha conta. Hoje não. 15 milhões, não vou trabalhar. É o famoso provável que sim, possível que não. Sabe o que mais que eu acho engraçado? Essas de bobagem, a audiência vai subindo num Vai grau. subir, a galera Vocês gosta. não entendem. A mega da virada tá chegando, cara. E a Quem nunca sentou na mesa do Natal e falou assim, e se eu E se eu ganhar? ganhar? O que eu ia fazer? Qual a primeira coisa que você ia comprar, Pedrosa? Comprar? Comprar. Não tô mais falando de trabalho, não. Tô falando de coisa. Acho que eu ia na mansão. Ia na Eu mansão? comprar uma mansão no Joá e acabou. Bom. Não E com você? 15, né? Com a mega da virada. É. Porque com 15 acaba rápido, a mansão no Joá. Eu ia realizar um sonho. Qual? Vocês vão me chamar de demagogo. Mãe, onde você quer morar? Escolhe uma casa e eu dou pra ela. Não, é Ah, maneiro. legal, Irado, legal. irado. Ô, Cris, o que você faria, ô Cris? Com 15 milhões, o que você compraria primeiro?
uma vitória em cima do Flamengo. Que é caro. Não é qualquer um que consegue, pô. Você quer falar, Cris? Ele queria o John Arias de volta. Mas eu acho que o dinheiro não dá. Bota aqui na tela. E não dá, não. Não dá, não. Você não falou que é o Campinho? Hã? O que você falou? Do Jorginho, que eu tô ficando com problema na audição. Jorginho. Ele falou, uma boa notícia. fala do Jorginho, eu ouvi, bota o Campinho. É uma boa. Vem, Jorginho deve ser relacionado pro jogo de amanhã contra o Fluminense no Maracanã. O meio que machucou a coxa direita no fim de outubro, vinha fazendo fisioterapia em campo. E nessa semana evoluiu para treinos com os companheiros. Quem também tem chance de ser relacionado é o Léo Ortiz. Estava em tratamento com dores no tornozelo direito junto ao departamento médico e evoluiu para os treinamentos em campo. Venê, com mais informações? Pois Fala é, comigo, os Venê. dois de fato têm boas chances de serem relacionados contra o Fluminense, estão já treinando no campo, e os outros não têm chance. Por exemplo, o Pedro, o planejamento do Pedro é voltar no jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino no Maracanã, um planejamento que foi adotado desde o começo da lesão dele, para ele ganhar minutagem, ritmo de jogo, já pensando no duelo da final da Libertadores no dia 29. O Pedro está sendo preparado especificamente para esse jogo. Quanto isso, Pra a gente final. sabe. Para final, E exatamente. pode aparecer contra o O Red Bull Bragantino Bull. não sabe, para ele ganhar essa minutagem, porque é Aham. importante, ele está muito tempo sem entrar em campo. Não dá para você botar o jogador de volta justamente numa final de Libertadores, ele precisa adquirir ritmo de jogo. Ô, Pedrosa, você olha assim, como é que a medicina esportiva evoluiu, né? A multidisciplinaridade, Claro. você olhar todo mundo muito conectado. A gente estava falando de um Pedro que estaria pronto só para a final da Libertadores. Agora a gente já está falando de um Pedro que agora contra o Red Bull já está voltando. Sim. O Montoro e o Jordan Barreira, a gente falando que eles só iam jogar no ano que vem, já foram relacionados para o jogo de hoje. É muito impressionante, né? A medicina esportiva brasileira ela não deve nada a ninguém. É muito importante a gente deixar isso claro. E aí, quando você está falando sobre clubes como o Flamengo e Botafogo, que têm investimentos milionários, todos os materiais que esses caras têm para trabalhar também, eles são importantíssimos nessa recuperação do atleta. Então é uma via de mão dupla. É a medicina esportiva, é a estrutura. Eu diria que é uma via de mão tripla, talvez. Porque tem o afinco e o atleta. O Jorginho é atleta. O Jorginho é jogador que se cuida. O Pedro é jogador que se cuida. A gente viu isso quando ele teve 2 lesões de LCA. Ele conseguiu voltar muito bem antes do tempo. Então, assim, o atleta quando quer e ele usa essas ferramentas, a gente consegue ver uma resolução muito maior dessas lesões, uma resolução mais rápida também. Então quem ganha com isso é o Flamengo, é o Botafogo e todos os atletas que quiserem realmente serem consultados por esses doutores que são muito bons, cara, aqui a gente é referência. E a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Pra quem não sabe, hoje em dia essa geração aí de 20 e poucos anos, até 27, 28, os que vão se atualizando também, eles têm um staff pessoal com psicólogo, com fisioterapeuta, com preparador físico, scout. Com scout. A gente vê o jogador, às vezes tem um cara que analisa o seu jogo e depois eles ligam pro jogador e falam, olha, você fez isso, você tem que melhorar aquilo. É impressionante isso, né? Eles têm aula particular e é de fato assim que funciona. As empresas hoje trabalham dessa seguinte maneira. Eles dão aula pro jogador sobre a parte tática, o que ele precisa evoluir. Estudam também o adversário. O Hulk é um cara que faz isso. Por exemplo, eu lembro no gol contra o Q, a empresa que trabalha com ele disse, ó, o Léo Jardim tem dificuldade de defender a bola em tal ângulo. Sim. Aí ele chutou naquele ângulo e a bola entrou. Então, assim, nada é por acaso. É aquilo que a gente brincou, Ele né? só esqueceu de me estudar com 10, né? É, tem isso. O encontro entre Flamengo e Fluminense, marcado para o dia 19 de novembro, no lendário Maracanã, promete ser um dos momentos mais intensos da reta final do Campeonato Brasileiro. O duelo, válido pela 34ª rodada, surge em um contexto decisivo para ambas as equipes, mas especialmente para o Flamengo, que chega embalado e sustentando a liderança da competição. A partida está prevista para começar às 21h30, no horário de Brasília, e será transmitida pelo sistema Pay-Per-View do Premier, que garante ao torcedor a possibilidade de acompanhar cada detalhe do confronto. A expectativa ao redor desse clássico é grande, tanto pela tradição que envolve o duelo carioca, quanto pelas circunstâncias que cercam a disputa pelo título nacional nesta temporada. A cobertura jornalística, dedicada ao confronto, também foi planejada com grande cuidado. O portal Coluna do Fla, reconhecido por seu foco no dia a dia rubro-negro, estará presente em peso no Maracanã. Os repórteres Liel José e Rodrigo Lima acompanharão de perto todos os bastidores, trazendo informações prévias, atualizações ao longo do jogo e análises detalhadas
após o apito final. O público terá acesso ao lance a lance em tempo real, além de conteúdo exclusivo que promete enriquecer a experiência dos torcedores que não poderão comparecer ao estádio. A intenção é oferecer uma visão ampla do que acontece não apenas dentro das quatro linhas, mas também no ambiente que envolve o clássico, marcado por rivalidade histórica e paixão intensa entre as torcidas. O Flamengo chega para o jogo em excelente momento, com 71 pontos. O time ocupa o topo da tabela e se fortaleceu ainda mais, após uma vitória expressiva por 5-1 diante do Sport. Além do triunfo, que elevou a confiança da equipe, o rubro-negro também se beneficiou da derrota do Palmeiras para o Santos, resultado que colaborou diretamente para ampliar a vantagem na liderança. A combinação desses fatores aumentou o otimismo dos torcedores, que enxergam no clássico contra o Fluminense uma oportunidade de consolidar ainda mais a caminhada rumo ao título brasileiro. A rivalidade entre Flamengo e Fluminense, uma das mais tradicionais do futebol brasileiro, adiciona camadas de emoção ao confronto. Cada encontro entre as duas equipes carrega consigo histórias marcantes, confrontos memoráveis e disputas que transcendem a lógica da tabela. Para o Flamengo, vencer o rival em um momento crucial da temporada representaria não apenas 3 pontos importantes, mas também um impulso emocional capaz de influenciar positivamente os jogos finais da competição. Por outro lado, o Fluminense, mesmo vivendo altos e baixos ao longo do campeonato, enxerga no clássico uma oportunidade de frear o rival e mostrar força em um duelo sempre carregado de simbolismo, além do campeonato nacional. O Flamengo também vive momentos de grande expectativa em outras frentes, especialmente no que diz respeito à final da Copa Libertadores. Nesse contexto, a situação do jogador espanhol Saúl ganhou protagonismo nas últimas semanas, contratado na janela de transferências do meio do ano. O atleta chegou ao clube com a promessa de agregar qualidade e versatilidade ao meio-campo flamenguista. Porém, seu início foi marcado por dificuldades naturais de adaptação e falta de ritmo de jogo. Mesmo assim, Saúl conseguiu mostrar seu potencial em partidas importantes, com destaque especial para a atuação contra o Internacional pela própria Libertadores, quando surpreendeu a torcida com dinamismo, intensidade e boa leitura de jogo. No começo de sua trajetória no Flamengo, o espanhol foi utilizado mais avançado, quase como um atacante, explorando sua mobilidade e chegada à área. Entretanto, com o retorno de outros jogadores, como Pulgar, e com a preferência do técnico Filipe Luís por trabalhar com duas peças centrais no meio-campo, Saúl acabou perdendo espaço no time titular. A situação se complicou ainda mais quando o jogador sofreu uma lesão no tornozelo, que o afastou das partidas e interrompeu sua evolução no elenco. Após voltar do departamento médico, Saúl encontrou dificuldades para recuperar o ritmo e a confiança demonstrados nas primeiras atuações. Mesmo diante dos obstáculos, o jogador espanhol mantém total foco em recuperar sua melhor forma física e técnica. Sua principal meta agora é estar à disposição para a grande final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro contra o Palmeiras. Saúl acredita que pode conquistar novamente um lugar entre os titulares, e esse objetivo se tornou sua motivação central no momento. Ele sabe que a disputa por uma vaga no time está acirrada, especialmente devido aos desfalques e às mudanças na escalação que ocorreram nas últimas semanas. Parte da torcida inclusive tem cobrado que Filipe Luís utilize uma formação com 3 meio-campistas, integrando Saúl, Pulgar e Jorginho. Muitos acreditam que essa estrutura poderia dar mais solidez ao setor central da equipe e proporcionar maior equilíbrio contra adversários fortes. A ansiedade em torno da final da Libertadores cresce a cada dia, e o desempenho de Saúl, nas semanas que antecedem o duelo, pode determinar seu papel na decisão. Caso consiga retomar o nível apresentado em seu melhor momento no clube, o jogador tem tudo para se tornar uma peça determinante na busca pelo título continental. A situação é acompanhada de perto pela comissão técnica e pela torcida, que ainda acredita no potencial do atleta para contribuir de maneira significativa, enquanto as atenções se dividem entre o Brasileirão e a Libertadores. O Flamengo também vive um momento de definições internas importantes. Entre elas, está a renovação contratual do técnico Filipe Luís, que se tornou um dos principais pontos de discussão dentro do clube. De acordo com informações divulgadas por Bruno Andrade, da ESPN, as negociações entre a diretoria e o empresário do treinador Jorge Mendes avançaram bastante. Foram alinhados os aspectos financeiros e a duração do vínculo desejado. No entanto, a confirmação da renovação depende diretamente da decisão final do presidente BAP, que optou por anunciar qualquer definição apenas depois da final da Libertadores,
A escolha de postergar o anúncio se deve a uma estratégia do clube. A diretoria acredita que qualquer movimentação fora de campo que possa gerar distração ou provocar agitação no ambiente deve ser evitada nesse momento decisivo. A prioridade absoluta é manter o foco total do elenco na conquista da Libertadores e na reta final do Brasileirão. Dessa forma, a confiança na renovação é grande, mas a oficialização só deverá ocorrer após o último compromisso importante da temporada. A expectativa é que, com a permanência de Felipe Luiz confirmada, o Flamengo possa iniciar seu planejamento para 2026, com mais tranquilidade e clareza sobre o comando técnico da equipe. A continuidade do treinador é vista pela diretoria como fundamental para preservar a estabilidade e dar sequência ao trabalho que já apresenta resultados expressivos. Acredita-se que o projeto conduzido por Felipe tem potencial para render ainda mais frutos no próximo ano, desde que o clube mantenha coerência em sua filosofia e continue investindo na qualificação do elenco. A palavra final, no entanto, será do presidente, que tem avaliado cuidadosamente todos os aspectos envolvidos na transição para a próxima temporada. Paralelamente à discussão sobre a renovação, o Flamengo também já planeja os próximos passos no mercado de transferências. Um dos nomes mais comentados nas últimas semanas é o do meia João Arias, atualmente vinculado ao Wolverhampton de Inglaterra. O jogador, que assinou contrato com o clube inglês até 2029, não vive grande fase na Premier League. Atuou em 10 partidas, mas ainda não conseguiu marcar gols ou se firmar como titular absoluto. A falta de destaque e a situação delicada do Wolverhampton, que luta contra o rebaixamento, tem alimentado especulações sobre seu possível retorno ao futebol sul-americano. Entretanto, segundo apurações do jornalista Jorge Nicola, a tendência é que Arias permaneça no futebol inglês até junho de 2026, cumprindo pelo menos mais uma parte de seu contrato, antes de decidir seu futuro. O meia tem demonstrado interesse em seguir no futebol europeu, o que dificulta uma eventual investida imediata do Flamengo. Mas o clube carioca segue atento à situação do atleta e o considera uma opção interessante para reforçar o elenco no próximo ciclo. Outros clubes também monitoram Arias, incluindo Palmeiras, Fluminense e Galo, o que tornaria qualquer negociação ainda mais competitiva, além do colombiano. O Flamengo observa outros nomes no mercado, entre eles o argentino Ezequiel Barco, atualmente no Spartak Moscou, com contrato até 2027. Embora seja uma alternativa vista com bons olhos, nenhuma negociação concreta foi iniciada até o momento. A diretoria planeja intensificar os movimentos no mercado apenas após o término do Brasileirão e da Libertadores, quando terá um panorama mais claro sobre necessidades, orçamento e possíveis saídas do elenco. A busca por jogadores jovens, capazes de contribuir por vários anos, faz parte da estratégia de renovação do grupo rubro-negro. O clube tem se mostrado decidido a investir em atletas com potencial de crescimento, evitando contratações de grandes nomes que não se encaixem nesse perfil. Nesse sentido, já foi descartada a possibilidade de contar com James Rodrigues, cuja contratação não se alinha com o plano de rejuvenescer e tornar o elenco mais dinâmico. Em meio a tantas frentes simultâneas, o Flamengo vive um dos momentos mais movimentados da temporada, com decisões que podem influenciar não apenas o presente, mas também o futuro da equipe no cenário nacional e internacional.